Bem-vindos ao segundo episódio do EQ Alliance Podcast. Aqui, evoluir pode ser divertido. O tema de hoje é Humanidades e Relações Socioambientais. Eu sou Manuela Medina, da turma 94. Lucas Dirigic, da turma 94 também. Nós estamos com um convidado muito especial, o professor Elson Pereira. Elson, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ele vai nos ajudar para que a gente consiga nos aprofundar bastante não, mas um pouco, nesse tema que também faz parte dos itinerários do ensino médio. Então, vamos começar apresentando o senhor, fale um pouquinho sobre a sua formação, os cargos que já exerceu, o cargo que exerce hoje. Ok, bom, oi para todos, obrigado pelo convite de participar desse espaço de conversa com vocês. É sempre uma oportunidade de a gente trazer um pouco da nossa experiência, daquilo que a gente aprendeu, né? E que ensina também. Eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu nasci aqui em Florianópolis há 60 anos atrás. Eu tenho como formação básica a engenharia civil. Isso é importante, né? Vocês estão nos itinerários, decidindo para onde ir. E eu, depois de me formar em engenharia civil, eu vi que não era o que eu queria, né, depois. E eu sempre pensei em estudar cidades, né? E acabei estudando a cidade já no nível depois da universidade, no nível de pós-graduação. Fiz um mestrado, fiz um doutorado em urbanismo, né? Entrei na universidade como professor em 1993, então já tem 30 anos de universidade. E desde então eu trabalho com esse tema, pesquiso esse tema, desenvolvo políticas públicas nas cidades, eu desenvolvo políticas habitacionais, eu desenvolvo planos diretores, né? E principalmente pesquiso e ensino planejamento urbano, né? Além da Universidade Federal de Santa Catarina, eu atuo no exterior, sou professor convidado em uma universidade na França chamada Universidade de Grenoble, né, desde 2008. Por sinal, ano que vem estou indo passar um ano lá como professor convidado. Legal. Fui professor também convidado no Canadá, na Universidade de Montreal. Enfim, a minha vida de 60 anos, metade é envolvida com cidades, com pesquisa, com ensino, com aprendizagem. Aprendo até hoje e quem não aprende não pode ensinar. Então, o senhor trabalha bastante com essa questão do planejamento das cidades, para que a gente consiga ter um ambiente agradável tanto para as pessoas, mas também é preciso conciliar essa questão ambiental, sustentável, né? Sim. Tu conseguiria falar um pouquinho das ODS, como é que elas trabalham, assim, esse negócio das ODS com as cidades ou com o Brasil? Qual é a relação? Então, vamos pensar num todo, né? A sociedade, principalmente depois da Revolução Industrial, ao longe, né? Uhum. Ela aumentou a sua capacidade de produzir. Ela produz muito, né? Se for até o século XVIII, as cidades eram pequenas, né? As populações que viviam nas cidades eram pequenas. Com a Revolução Industrial, pelas máquinas, pela produção a vapor, a capacidade do homem produzir produtos é muito grande. Só que ao produzir produto, né, ele produz também resíduos, né? Ao produzir resíduo, ele tem que dar um destino para esse resíduo. Por muito tempo, o mundo não se preocupou com isso. Vamos dizer assim, até a década de 60, tudo que era produzido e era rejeitado, a humanidade jogava de lado em algum lugar que é chamado de lixão, né? E não dava atenção para essa questão de onde vai aquilo que não usamos mais. Então, a partir da década de 60, nós começamos a ter uma preocupação social sobre o que fazer com aquilo que nós não usamos mais. Uhum. Por necessidade. Por necessidade, porque o mundo é finito. Uhum. E começaram a se dar conta, né? Começou a faltar alguma coisa. Em alguns lugares começou a faltar água, em alguns lugares começou a faltar matéria-prima, em alguns lugares a água foi contaminada por aquilo que se produzia. Você tem uma fábrica de tinta, você usava água para fazer a tinta, mas tinha resíduo e jogava no próprio rio que captava a água.
Então, precisava de água limpa e jogava água suja no rio. Então, passou a existir uma coisa chamada responsabilidade social. Então, quando você fala no desenvolvimento sustentável, né, você vai falar de uma responsabilidade não só com o consumo, mas também com a produção. Falando em cidade, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do planejamento das cidades, o que é levado em consideração, qual é a parte social que é levada em consideração, a ambiental também para conciliar tudo isso, como que funciona esse processo? O planejamento das cidades no mundo todo, somente o mundo ocidental, quando fala em mundo todo, o mundo ocidental, ele baseou-se no século XX a partir de uma ideia que a gente chama de funcionalização da cidade. A cidade tem que ser tudo rápido, a gente tem que circular rápido na cidade, a gente tem que produzir. Então a cidade foi planejada para produzir. Tinha que ter um fluxo eficiente. Fluxo eficiente. A cidade é uma máquina. Né? Então tinha lugar para morar, lugar para trabalhar, lugar para se divertir. Enquanto você não estava fazendo nenhuma dessas coisas, você estava circulando. A cidade perdeu aquilo que ela tinha de melhor antes da Revolução Industrial. Sabe o que era? A cidade como lugar de encontro. A cidade virou um lugar de produção. E aí, a gente produziu cidades muito ruins. A gente vê algumas imagens de uma cidade como Atlanta, nos Estados Unidos, ou Houston, no Texas, Los Angeles. São cidades muito ruins. Elas são cidades modernizadas, mas que você vive a maior parte do tempo dentro de um carro, gastando combustível fóssil, poluindo, e são cidades de poucos lugares de encontro. Então, hoje, pensar em planejamento da cidade hoje é pensar em repensar o modelo de cidade que nós construímos no século XX, que foi um modelo de cidade feita para os carros. E às vezes não tem calçada na rua, né? Às vezes você não consegue atravessar uma rua pelo fluxo rápido. Então a gente tem que repensar o planejamento. Não é perguntar se nós temos ou não um planejamento, é perguntar qual é o planejamento que nós temos. E aí, uma das coisas que a gente tem que pensar, por exemplo, em relação ao meio ambiente, é no tamanho das cidades. Não o tamanho de população, não, mas o tamanho que elas ocupam. Florianópolis é uma cidade, é um município que tem 640 quilômetros quadrados, tá? Com uma população de 500 mil habitantes. Todos esses 500 mil habitantes são espalhados por toda a ilha e mais um pedacinho do continente. Então você tem bairro que fica a 30 quilômetros do centro. E as pessoas precisam fazer esse deslocamento todos os dias, de carro, né? Gastando combustível, gastando tempo, ficando 2 horas no trânsito. Tem cidades que têm 100 quilômetros quadrados, não tem 600. Tem cidade que tem 100 quilômetros quadrados e que tem 2,5 milhões de habitantes. E as pessoas fazem tudo pela proximidade. Então, às vezes, nem precisam de usar um ônibus, um carro, elas vão a pé, na farmácia, vão na padaria. Aqui, se você mora num loteamento, você mora no Parque São Jorge, no Itacurubi, né, numa casa, você tem vontade de tomar um café à tarde com pão, você tem que pegar 2 toneladas de aço, que é o peso de um carro, tirar da garagem, né, andar 2 quilômetros, comprar 40 gramas de pão, que são 4 pães, e voltar com 40 gramas com 2 toneladas de aço, gastando 3 litros de combustível fóssil e poluindo. Então, hoje em dia, a infraestrutura da cidade está muito mal distribuída. A gente poderia falar isso. Eu diria que a infraestrutura da cidade está construída por uma cidade espalhada. Grandes avenidas, grandes... Muito longe uma coisa da outra. Sim. Eu agora tenho uma bandeira, né, que eu quero repetir muitas vezes. Nós temos que limitar o crescimento das nossas cidades. Não é limitar o desenvolvimento. A cidade precisa ser cada vez mais desenvolvida, mas ela precisa limitar, ela precisa ocupar os espaços vazios, ela precisa deixar as pessoas mais próximas, ela precisa que as pessoas morem perto do colégio, que venham a pé para o colégio. É primeiro desenvolver o que já existe, o que já tem, para depois começar a expandir, o que também é essencial. Mas... E aquela ideia de que tudo vai crescer indefinidamente. Né? Eu não vou falar o nome da cidade, mas eu estou fazendo um plano para uma cidade próxima, que tem 76 mil habitantes, né? E que a projeção do IBGE para a população é que daqui a 10 anos ela tenha menos de 100 mil habitantes. Mas
As pessoas locais querem fazer um plano para preparar a cidade para receber 10 milhões de pessoas. Isso não existe mais. Né? Hoje a moda é ser menor. Não menor. Ser mais eficiente para todo mundo. Eficiência, eu acho que seria. Quando eu falo em mobilidade, a gente não fala só em transporte. Mobilidade não é só ter transporte. Eu posso ter transporte e não ter mobilidade. Ficar engarrafado, eu tenho transporte dentro de um carro, mas eu não tenho mobilidade. E eu posso ter mobilidade sem ter transporte. Como? Mobilidade é o ato de ir de um ponto ao outro e poder voltar. Posso fazer isso a pé. Ciclovias também é muito importante hoje em dia. Muitos países já estão optando pela bicicleta, porque é sustentável, é saudável, é prático também. Então... Exatamente. Entrando nessa parte assim de transporte, eu acho um meio de transporte bem eficiente, né, para mobilidade o metrô. E por que a gente não tem nenhum metrô em Floripa? Sendo que, tipo, em São Paulo tem, que eu já vi, tem outros. Tem a capital também. Isso é uma coisa assim, aí já um pouco a gente tem que fazer uma racionalidade técnico-econômica. Para implantar, por exemplo, um ônibus que disputa lugar com o carro, que nem Florianópolis, o ônibus está na mesma rua que o carro, eu preciso só ter uma frota de ônibus, porque a infraestrutura já está pronta. Então tem um custo, que é um custo pequeno. Se eu quiser fazer uma cidade com BRT, que é Bus Rapid Transit, né, que é um ônibus andando em uma pista exclusiva, ou seja, o carro até fica engarrafado, mas o ônibus ele vai e volta sem engarrafamento. Curitiba inventou isso. Então já tem vários lugares do mundo que tem o BRT. Para implantar um BRT, a média que se gasta é em torno de 10 milhões de dólares por quilômetro. Tá? Depois do BRT, a gente tem o VLT, que é um bondezinho. V é veículo leve sobre trilho, que é mais caro, é mais eficiente, pode ser elétrico, e inclusive é mais bonito e tal, mais ecológico. Só que para implantar um VLT, o ônibus BRT, 10 milhões por quilômetro. Um VLT é 60 milhões por quilômetro. Agora, um modo que não tem assim, nenhuma dificuldade de transitar e que não tem encontro com outro veículo e que pode ter a cada 50 segundos um veículo, é o metrô enterrado. A gente chama, né? O metrô enterrado, como tem em São Paulo, como tem no Rio de Janeiro. A implantação de um metrô enterrado custa 150 milhões por quilômetro. 10, 60, 150. E para a gente implantar um metrô enterrado, a gente precisa ter muita população. Porque com esse alto custo, eu preciso que os metrôs andem a cada 2 minutos cheio, sempre cheio. Tem que compensar. Sim, ele tem que ser rentável do ponto de vista socioeconômico. Socioeconômico, o que é socioeconômico? Econômico é o dinheiro. E sócio é a capacidade que a sociedade tem de pagar por isso. Então, Florianópolis ela não tem uma densidade. Ela tem hoje uma possibilidade de BRT, que deveria, Florianópolis talvez seja a única capital do Brasil que não tem nenhum quilômetro de pista exclusiva para ônibus. O que faz com que os nossos ônibus que a gente anda andem engarrafados junto com os carros. Toda a cidade, a capital do Brasil já tem, Florianópolis não tem. Por quê? Porque ainda estamos com um pensamento muito rodoviarista baseado no automóvel individual. É uma capital importante, rica, mas que a gente acaba desperdiçando a nossa capacidade. Nós somos uma cidade que se caracteriza, um município se caracteriza por um meio ambiente muito bonito, mas que nós utilizamos combustível fóssil direto, poluindo, a gente não sente a poluição, porque temos muitos ventos, é uma ilha próxima do mar, mas nós produzimos muito resíduo aqui em Florianópolis. Tenho uma dúvida. Curitiba seria considerada uma cidade com bom planejamento? Porque já foi considerado em vários rankings aí que é uma das cidades inteligentes do mundo, uma das únicas que existem no mundo. Então, a gente poderia falar um pouco sobre essa questão da cidade inteligente e por que Curitiba é considerado uma, associar também com o planejamento das cidades. Curitiba teve ideias muito interessantes para o seu território. Algumas eu nem concordo, mas
não dá para dizer que não foi criativa, por exemplo, inventar uma pista exclusiva para ônibus, que hoje tem no mundo todo, não existia antes de Curitiba. Alguém teve que pensar isso. Então, Curitiba definiu que ela ia construir eixos de circulação de transporte coletivo de massa e, em torno do eixo, ia colocar edifícios muito altos para que as pessoas morassem próximo de onde passa o ônibus. A gente chama isso de planejamento orientado pelo transporte. Isso é uma coisa inteligente. A criação de parques urbanos, Curitiba tem muitos parques urbanos, outra coisa super positiva. Para socializar, para ter essa comunicação. Por outro lado, Curitiba pecou em algumas coisas. Por exemplo, na resolução dos problemas de habitação social. Em vez de Curitiba resolver os seus problemas de habitação dentro do município, exportou a sua pobreza para os municípios em volta, Pinhais, Colombo, São José dos Pinhais, etc. e tal. Que é para nós, isso não é assumir os seus próprios problemas. Mas eu diria o seguinte, Curitiba é uma cidade que se pensou. Curitiba, na década de 70, era uma cidade acanhada até, e queria ter um destino muito próximo de qualquer outra cidade do Brasil, e ela se diferencia. Reinventaram. Ela exporta hoje. Você tem hoje BRT em Nova York, inventado em Curitiba. A Colômbia, Medellín, Bogotá, um grande projeto de renovação da cidade a partir do modelo Curitiba. E do modelo mais barato, porque o BRT, eu falei para vocês, custava 10 milhões o quilômetro, o VLT, que foi inventado na Europa, 60 milhões. Então a própria Europa hoje importa o BRT de Curitiba. O BRT, tu precisaria criar realmente uma pista, tipo uma outra pista para o ônibus. Não daria para botar, sei lá, tudo isso sobre uma ponte, alguma coisa assim, mais elevado. Mas acho que o custo seria muito alto. Tem isso, você já adianta isso. Mas tem uma outra questão que às vezes as pessoas são menos sensíveis para isso. Uma estrutura de concreto saindo do chão com 8 metros de altura, passando no terceiro andar dos edifícios, passando um ônibus lá em cima, um trem lá em cima, aquilo é altamente agressivo para a vida urbana. Então, pensar no transporte, por que o VLT, o trem que passa sobre trilho no nível da rua é interessante? Porque ele usa o mesmo espaço que as pessoas, numa velocidade compatível, ele não passa altíssima velocidade, e há uma relação direta entre o transporte e a rua. A rua vira um lugar vivo, pleno de... E quando você cria esses viadutos, se você quiser ter uma experiência de quanto é ruim isso, no dia que você for a São Paulo, você pede para o pai de vocês, a mãe de vocês, levá-los num lugar chamado Minhocão. Minhocão é um viaduto que tem no centro de São Paulo, construído no segundo andar dos edifícios, e embaixo é um lugar horroroso. Ele matou todo o comércio que tinha embaixo, as pessoas não querem mais viver do lado daquilo porque tem muito barulho. Parecia uma ideia genial. Não, vamos levantar uma pista e os carros vão passar rápido. A paisagem foi deteriorada. Então, tem que tomar cuidado com essas soluções que parecem tecnologicamente muito interessantes, mas do ponto de vista do urbano pode ser uma catástrofe. Tem que pensar nas consequências indiretas, que só aparecem posteriormente. E com relação ao plano diretor, o senhor falou que também trabalha com isso. Como que é feito o processo do plano diretor? O que é e como que é esse processo? Acho que é bem interessante para esse planejamento também das cidades, né? Com certeza. O plano diretor é uma invenção assim, um pouco bizarra quase, né? Se vocês são dono de um terreno, tá? E vocês forem construir uma casa para vocês. Vocês são dono do terreno, vocês vão construir uma casa para vocês. Então, você é dono de um terreno, direito de propriedade. Eu sou dono do meu terreno, eu posso fazer nele o que eu quiser. Não. O seu limite é o quanto seu terreno, a sua construção, não vai atrapalhar o bem comum. E por isso que surge uma coisa chamada plano diretor, que é algo que é fora da propriedade, administrado por alguém que não é o proprietário, mas que vai dizer para o proprietário o que ele deve fazer. Isso é o plano diretor.
as cidades faziam planos diretores de maneira que a gente chama de autocrática ou tecnocrática. Ou seja, a partir do pensamento do técnico, ele diz o que é melhor para ti. Porque acreditava-se que o urbanismo era uma técnica. E isso, usando um ditado que a minha avó dizia, deu com os burros na água. Né? Isso criou cidades ruins. Até que na década de 60, nos Estados Unidos, década de 70, na Europa, começou a pensar o seguinte: olha, quem mais entende da cidade não é o técnico de urbanismo. Quem mais entende da cidade é quem vive na cidade, é o cidadão. Aí começou a chamar isso de especialista do espaço vivido, aquele que sabe do dia a dia. E aí o urbanismo deixou de ser tecnocrático e começou a ser participativo. Então hoje um plano diretor se faz de maneira participativa. Vou dar um exemplo. Eu estou agora envolvido no plano diretor, num outro plano diretor que agora chama de uma cidade aqui próxima, muito pequenininha, 5 mil habitantes, chamada São Pedro de Alcântara. Né? Como é que se faz um plano para São Pedro de Alcântara, uma cidade quase rural? Né? Primeira coisa, a gente tem que conhecer o território, tem que ir lá e conhecer como é que as pessoas vivem, o que as pessoas esperam naquele território. Eu não posso partir de um pensamento exterior à cidade, vamos criar um monte de autoestrada atravessando São Pedro de Alcântara, construir um prédio de 6 andares, 8 andares, se as pessoas não querem isso. Então, a gente passa 6 meses fazendo aquilo que a gente chama de leitura da cidade. Os técnicos se debruçam sobre índices, projeção de população, o que existe de infraestrutura, quais são as possibilidades, o que economicamente a cidade produz, né? E ouvindo as pessoas. O que você quer do seu bairro? O que você quer do centro de São Pedro? O que você tem no centro de São Pedro? Depois de 6 meses, entendendo, a gente vai trabalhar junto com a população, definindo quais são os princípios que a gente quer para o desenvolvimento de São Pedro para os próximos 10 anos. Dos princípios, a gente define os objetivos. Nós queremos que seja assim, assim, assim. Definindo os objetivos, nós vamos definir os instrumentos. Esses são instrumentos urbanísticos. Nós vamos determinar um zoneamento para a cidade. Isso é instrumento. Nós vamos determinar um sistema viário. Isso é um instrumento. Nós vamos determinar alguns instrumentos de incentivar que algumas pessoas construam mais um lugar e deixem outros preservados. E no final a gente tem uma lei do plano diretor, que diz tudo que a pessoa pode e não pode. Antigamente se achava que o melhor plano para uma cidade, o melhor projeto para uma cidade, era o projeto tecnicamente perfeito, irrefutável. Hoje eu digo que o melhor projeto para uma cidade é um projeto que, sendo tecnicamente viável, ele é socialmente aceito. Se não for socialmente aceito, ele não é bom. Afinal de contas, são as pessoas que vão usufruir de toda essa estrutura, né? Perfeito, o nosso tempo está apertado, então eu só queria que o senhor falasse bem rapidinho um pouco sobre essa questão da participação das empresas com relação a essa ESG, sobre a questão social e ambiental. Você tem os atores econômicos, aqueles que desenvolvem atividades e que não só produzem riqueza para o seu lucro, mas também utilizam a infraestrutura da cidade para essa produção. Um verbo que foi traduzido para o português como concertação com C, não com S, né? O que é um concerto? Né? Você vai a um concerto de uma orquestra, você coloca diferentes instrumentos tocando, mas o resultado é uma música única, né? Por mais que os timbres sejam diferentes, mas a música... Então você colocar a população, os agentes políticos, os agentes econômicos, os técnicos em concerto, todos trabalharem para o bem comum. E trabalhar essa questão das empresas é fazê-las, né, compreender o papel que cada uma delas, cada um dos atores tem na construção de uma cidade do bem viver. Sim, e o senhor falou perdas, as empresas têm perdas, mas enquanto mais o tempo passa, mais as pessoas como um todo vão se preocupando com essa questão social e ambiental. Então as empresas que se preocuparem com isso vão ganhar muito no final das contas com relação à competição, à competitividade mesmo no mercado. Aí a gente pode ver nesse lado também, né? Com certeza. Tem uma coisa a falar. Não,
se tu tiver mais alguma pergunta, eu teria uma pergunta mais descontraída. Tá, pode fazer. É só porque, tipo assim, tu é um conhecido do Antônio. Conhecido do Antônio? Do Antônio do professor. Sim. Como é que tu conheceu ele? Tem alguma história? Vocês estudaram juntos? Não, na verdade é o seguinte, né? É um pouco uma história pessoal, né? O Antônio é ligado ao ensino religioso, né? O meu pai era diácono da Igreja Católica, né? Eu participei muito tempo de um movimento de pastoral de juventude aqui na Catedral, de 17 anos até 20 e tantos anos. Então eu tenho uma história de pastoral de juventude ligada à Igreja Católica, e isso meio me aproximou do Antônio, quando ele era professor de ensino religioso da minha primeira filha, né, que estudou aqui, que hoje tem 24 anos, mas ela estudou aqui, ela tinha 15, ou seja, já faz 9 anos, e aí a gente teve esse contato. Que legal. Quer finalizar? Quer encerrar? Não, pode ir. Então, esse foi o podcast de hoje sobre humanidades e relações socioambientais. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que a gente vai tentar responder. Muito obrigada novamente por ter aceitado o nosso convite. E é isso aí, até o próximo episódio. Tchau!